Iniciamos essa edição com informações ao vivo, lá de Brasília. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o pagamento de benefícios a juízes e promotores. A decisão determina que os chamados penduricalhos só podem ser pagos se tiverem sido aprovados por lei. Vamos então com os detalhes dessa que é uma medida cautelar com o Pedro Moreira, está lá ao vivo em Brasília. Vai explicar então em detalhes essa decisão do decano da Suprema Corte. Pedro, mais uma vez, bom dia para você. Oi, Carol. Ótimo dia para você, ótimo começo de terça para quem está com a gente. Olha, essa era uma ação que tinha sido movida pela Procuradoria-Geral da República, que contestava leis estaduais do estado de Minas Gerais, que tratavam dos salários, tanto de desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas, quanto dos procuradores e promotores do Ministério Público. Dentro dessa ação, então, o ministro Gilmar Mendes toma uma medida muito similar à que Flávio Dino tomou na semana passada e manda suspender, então, os penduricalhos para essas duas categorias específicas, para os integrantes dos judiciários estaduais e também dos ministérios públicos. Gilmar Mendes deu 2 prazos, Carol, para os estados, para essas entidades suspenderem o pagamento dos penduricários. Um prazo mais curto, de 45 dias, para suspender o pagamento das chamadas verbas indenizatórias, que não tem previsão nem mesmo em leis estaduais. São verbas indenizatórias pagas com base em decisões administrativas, atos normativos que não são legislação, que não são lei estadual. E aqueles penduricários que até têm lei prevista, mas leis locais, para esses o prazo de suspensão tem que acontecer dentro de 60 dias. O ministro Gilmar Mendes, no entanto, Carol, nessa mesma ação, ele não atendeu um pedido da Procuradoria-Geral da República que contestava uma lei de Minas Gerais que vincula diretamente o salário dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado ao salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa lei determinava que os salários dos desembargadores mineiros seria equivalente a 90,25% do salário dos ministros do Supremo, que hoje é a referência para o teto, para o salário, para o teto do funcionalismo público no país. Para o ministro Gilmar Mendes, essa vinculação pode acontecer de forma automática, como prevê essa lei, porque esse escalonamento dos salários, tendo como base o salário dos ministros do Supremo, está previsto na Constituição. Então, o ministro Gilmar Mendes permite que essa vinculação seja feita diretamente, ou seja, toda vez que o salário dos ministros do Supremo aumentar, o salário dos desembargadores de Minas Gerais também vai aumentar na mesma proporção, desde que se mantenha equivalente a 90% dos salários do STF. Mas os penduricalhos estão suspensos e o ministro também submete, Carol, essa decisão dele ao plenário do STF, assim como fez Flávio Dino. É uma decisão liminar, provisória, mas tanto Dino quanto Gilmar Mendes pedem que os outros integrantes do STF opinem sobre essa questão. No caso da ação que era relatada por Flávio Dino, a gente já tem uma data para o julgamento no plenário. Agora a gente resta saber se o presidente do STF, ministro Edson Fachin, vai colocar essa ação relatada por Gilmar Mendes na votação para ser votada no mesmo dia, já que tratam de temas muito parecidos, Carol. E para encerrar, para te devolver, eu vou ler um trechinho da decisão em que o ministro chama atenção para o que ele chama de desordem no pagamento dos salários do funcionalismo. Não posso deixar de manifestar perplexidade quanto à desordem que vivenciamos no que diz respeito à remuneração dos agentes públicos de modo geral, e, em particular, dos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público. O ministro afirma que todos os dias surgem verbas indenizatórias travestidas com o objetivo de escamotear o manifesto descumprimento da Constituição Federal. Carol, então o Supremo, mais uma vez, atuando para tentar evitar que o pagamento de salários no funcionalismo continue a acontecer acima do teto constitucional, que a gente lembra hoje é de R$ 46.300, Carol.